Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o sentido da vida. A vida tem sentido? A gente tem que encontrar o sentido? É possível encontrar sentido, se é que ele existe? Essas perguntas nós vamos responder no vídeo de hoje, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou graduado em Direito, com licenciatura em Filosofia e formação em Teologia também, tá? E aqui no nosso canal a gente fala de filosofia cristã, tá? Sempre voltado a explicar a vida do ponto de vista do pensamento cristão, beleza? Se você gosta, curte, comente, se inscreva e bora para o nosso assunto de hoje. Vamos lá, né? Veja só, a vida tem sentido? Primeira coisa que eu faço uma diferença entre sentido da vida e sentido de vida ou sentido para a vida. Bom, sentido da vida existe? Existe, né? Segundo a teologia cristã, o sentido da vida é glorificar a Deus. Deus nos criou para isso. Qual que é a diferença? Sentido da vida é aquele sentido já posto na existência, né? Então a existência tem sentido, ok? Se Deus nos criou, Ele criou para algo, né? E a Bíblia deixa claro que é para o louvor dele, para a adoração dele, né? Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, para os católicos, ele dizia o seguinte: a minha alma está inquieta até que descanse em ti. Né? Ou seja, nós só encontramos descanso e uma existência plena em Deus, tá? Porque Deus nos criou para a glória dele. O Catecismo de Westminster, né, ele vai dizer o seguinte, que Deus nos criou para adorá-lo e para gozá-lo, para desfrutar da presença dele, para nos alegrarmos da presença dele, né? Então esse é o sentido da vida, o sentido da existência. Agora, o sentido de vida já é algo mais específico para cada ser humano. Então, cada um dá o sentido que quiser para a vida. Não, isso é filosofia existencialista, não tem nada a ver com o pensamento cristão. Aliás, até um tanto contrário ao pensamento cristão, tá? Mas, em alguma medida, nós temos que buscar algum sentido específico na nossa vida. Se o sentido da vida e da existência é glorificar a Deus, a segunda pergunta é: como eu glorifico a Deus? Isso é o sentido de vida, o sentido para a vida. Qual o sentido que eu dou na minha vida? O que eu vou fazer para alcançar esse sentido pleno da existência? Tá? E qual que é a resposta? Nós vamos buscar em Deus o que nós vamos fazer para glorificá-lo. E aí nós temos alguns caminhos. É claro que não dá para dar uma fórmula de bolo, porque cada um Deus vai conduzir de uma maneira. Uns serão professores, outros serão atletas, outros serão médicos, outros serão comerciantes, empreendedores e assim por diante. Tá? Outros vão misturar algumas coisas, vão ser empreendedor e uma outra coisa, enfim. Mas Deus vai direcionar essas coisas. Como que a gente vê isso na Bíblia? Bom, primeiro que a gente pode citar é a parábola dos talentos. O Senhor distribui os talentos e ele repreende aquele que enterrou os talentos, né? Ele elogia, ele glorifica, né, entre aspas, ele elogia, né, o termo mais correto, aqueles que granjearam talentos e ele repreende aquele que enterrou os talentos, né? Perceba que Deus confia talentos, Deus ali é dinheiro, né, mas a gente pode interpretar isso como Deus confiando a nós habilidades, aptidões que nós devemos granjear, tanto para o nosso benefício quanto para o benefício das pessoas à nossa volta, né? Então esse é o primeiro ponto. Deus nos deu talentos, Deus nos deu capacidades e que devemos usá-las para a glória de Deus, porque Ele vai voltar e pedir contas, né? É claro que ali é um tanto didático, né, com a sociedade da época, mas a ideia é que Deus quer de nós essa glória constante. Então, se Deus me deu a habilidade de explicar as coisas, que eu me aplique, que eu me dedique a me aperfeiçoar no ensino, né, no estudo e no ensino. Se Deus me deu boa capacidade de pastorear, que eu me dedique a melhorar cada vez mais as minhas habilidades de pastoreio, e assim por diante. Então esse vai ser o sentido para a minha vida, a direção da minha vida, ok? Perceba que ela cumpre o papel maior do sentido da existência, que é glorificar a Deus e ter prazer naquilo que Deus me deu. Pois bem, mas como que eu identifico esses talentos? Eu coloquei basicamente dois indícios, porque, de novo, não tem fórmula de bolo, mas tem dois caminhos, dois apontamentos que nós podemos fazer. Primeiro, o desejo e o talento, né? Por quê?
Primeiro, eu tenho muito desejo de ser professor. Vou pegar o meu caso. Né? Muito desejo de ser professor. Tinha, né? Hoje eu já sou. Então eu quero ser professor. E eu também tenho talento. Eu sei explicar bem. As pessoas percebem que eu explico bem as coisas, que eu transmito bem o conhecimento que me foi dado, que eu alcancei. Então veja, eu tenho um desejo forte disso e tenho talento para isso, tenho habilidade nessa área. Eu quero muito ser jogador de futebol, mas eu tenho 2 pés esquerdos. Não. Então não tem nenhuma confirmação de Deus nesse aspecto. Eu quero muito ser, sei lá, um pintor, né? Mas eu não sei, mal sei desenhar uma casinha, né? A minha casinha é aquela toda reta. Nem perspectiva sem fazer direito. Aprendi quando eu fiz curso Senai, aprendi a fazer perspectiva no desenho técnico. Mas enfim, não tem talento, não tem habilidade para isso. Então veja, eu acabei de citar a ideia da parábola dos talentos. Então se eu não tenho talento naquela área, poxa, não é isso que Deus tem para mim. Né? Então aí você já consegue fazer essa leitura. Poxa, não é aqui que Deus me quer. Isso é um indício, tá? Principalmente para quem é muito novo, está começando agora. Isso é uma forma de pensar o que Deus tem para a sua vida, né? Ele coloca um desejo muito forte no seu coração. E veja, escuta bem isso. Não tem nada a ver com essa teologia do coach que tem por aí, tá? Eu não tenho nada contra coaching, tá? Inclusive eu tenho estudado psicologia clínica, terapia cristã, para tentar pegar esse conhecimento que eu tenho de filosofia e teologia e tratar as nossas angústias, tá? Eu tenho estudado muito isso, né? Fiz uma especialização livre, enfim. Mas a ideia é a seguinte, não tem nada a ver com aquilo. A ideia é o seguinte, não é que Deus te fez desejar que Ele vai te dar, não é isso. Existe um princípio, existe uma ideia, um apontamento. Se Deus te deu talento naquela área e você gosta daquela área, existe aí um indício de que Deus te quer ali. Agora, o segundo apontamento, o segundo caminho, as oportunidades que Deus te dá. Deus te conduz por alguns caminhos. E às vezes Deus te deu uma verdadeira paixão por estar na igreja, por pregar a palavra, por ser professor de escola bíblica e tal. Mas não é aquilo que Deus quer que você faça profissionalmente. Ele te conduz para outros caminhos profissionais. Isso também pode acontecer. Então você é um exímio pregador, um exímio ou pregadora, professor, professora na igreja. Mas não é essa a profissão que Deus te quer. Para que você seja remunerado, para que você tenha o seu sustento. E aí Deus te coloca em outros caminhos. Te faz ser um bom empreendedor, um bom vendedor, um bom, sei lá, mecânico, sei lá, qualquer coisa. Né? E Deus vai te conduzindo em outros caminhos, vai te dando oportunidades e você se sente igualmente bem naquela função e você consegue ter ali os seus recursos para a sua sobrevivência, para pagar suas contas e assim por diante. E está tudo bem. Então veja, a gente tem uma tara muito grande na nossa sociedade com essa ideia de propósito e sentido de vida. Quando na verdade o que a Bíblia nos ensina é o seguinte, o sentido da vida é um só, glorificar a Deus. O resto, Deus vai nos conduzindo, vai nos ajudando a encontrar o nosso lugar. Né? Salomão, em Eclesiastes, ele vai falar que debaixo do sol é tudo vaidade. Né? Então nós precisamos ter em mente que o objetivo, o sentido da vida como um todo é glorificar a Deus. E o sentido da nossa vida, o que nós vamos fazer para isso? Para viver para a glória de Deus, nós vamos encontrando. O Senhor vai nos conduzindo e nós vamos entendendo onde Deus quer que nós prosperemos, onde que Deus quer que nós apliquemos os nossos talentos para que eles sejam granjeados. De novo, usando lá a parábola dos talentos. Né? É isso. Tá? Sabendo que, mesmo que Deus colocou em nossos corações um propósito, nos deu um desejo, nos deu um talento, o caminho também será árduo, será difícil. Tá? Eu separei aqui um texto, e os Salmos é repleto disso, tá? Repleto dessa ideia de confiar em Deus, de buscar em Deus. Olha só, Salmo 39, versículo 6. Sempre que eu falo de Salmo, eu gosto de lembrar que não existe capítulos. Cada Salmo é uma oração ou um cântico de adoração a Deus. Então a gente fala Salmo 39, não o Salmo de Davi. Olha só, versículo 6 e 7. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Ou seja, veja que Davi, ele aqui
e Salomão vai muito, né, beber dessa sabedoria davídica, né, para escrever Eclesiastes, para escrever Provérbios e Cantares em certa medida. Mas olha só o que Davi fala. A vida, ela é vaidade, ela é problemática, né? Tudo, o ser humano sabe quem vai levar. No versículo 5 ele usa exatamente essa expressão de vaidade. Eis que fizeste os meus dias como apalmos, o tempo da minha vida como nada diante de ti, é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. É totalmente passageiro, né? Vaidade aqui no sentido de, o termo em hebraico é havel, né? Vapor, ou seja, todo homem vai passar. Portanto, nós não podemos ter o sentido da vida nessa vida. Aqui a gente tem que filosofar um pouquinho. O sentido dessa existência necessariamente precisa estar fora dela, porque essa existência acaba, né? Então, o real sentido da vida precisa estar em Deus. Logo, aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo aqui, essa ideia de propósito e tudo mais, só tem sentido se ele aponta para o Criador, se ele aponta para a glória eterna do Criador. Nele está a minha esperança, diz Davi. Né? No Salmo 37 também vai repetir essa mesma ideia em outro contexto, mas outros salmos vão repetir essa mesma ideia. Salomão, quando fala que debaixo do sol é tudo vaidade, né? Ou seja, tudo passa, tudo acaba. Salomão também vai falar, se não me engano, no capítulo 2 do Eclesiastes, que ele buscou em todos os prazeres um sentido e não encontrou. Tá? Então o sentido pleno da vida está em glorificar a Deus. O sentido de vida, ou para a vida, aquilo que nós fazemos, tem que estar submisso a Deus para que Ele nos direcione em cada passo que nós damos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, nós busquemos glorificá-lo, porque o verdadeiro sentido é glorificar a Deus. É possível encontrar o sentido da vida? Não, porque o sentido está dado. Você não encontra, ele já te foi dado. Então acalma o seu coração e aceita esse sentido. Agora, o sentido do que você vai fazer, a direção da sua vida, né, nessa perspectiva, aí você vai encontrar, mas com o coração calmo, de que Deus vai te guiar para a glória dele. Portanto, o sentido da vida é aceitar o que Deus determinou para nós. Eu espero que tenha te ajudado, né? E quero te convidar também a conhecer aí a plataforma Ethos, né? Lá tem cursos na área de filosofia e teologia, tá? E também a consultoria cristã que nós temos. Dentro de uma terapia cristã, eu venho estudando esses assuntos, que a gente pode ajudar nessa questão de busca de sentido, orientação profissional. Lá no meu Instagram, o link está aí na descrição. Você pode, pelo direct, conversar comigo e marcar aí da gente ter um momento aí de consultoria, de terapia mesmo, né? Para você me contar as suas coisas e participar desse momento aí, tentando entender esse sentido, esse propósito, né? Esses caminhos que Deus coloca para nós, como trilhá-los, como glorificá-lo, sempre em paz, buscando em Deus. Amém? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te provocado aí nessa reflexão, tenha te levado a entender que tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe, grande abraço e até a próxima.